Vamos lá, recapitulando do que a gente já viu na aula passada, né? A gente falou da reflexão, que a onda incide numa superfície e retorna para o mesmo meio, né? A propriedade, as leis da reflexão, né? Que este raio incidente, né? A direção da onda que chega e a que é refletida, que volta para o mesmo meio, forma um ângulo de 90 graus com a reta que o separa, né? Separa o raio incidente do raio refletido, que a gente chama de reta normal. Então, este ângulo de incidência é idêntico ao ângulo refletido. Lembrando que na reflexão a onda volta para o mesmo meio de origem. Já a refração é a mudança de um meio para outro. Então a onda ela incide na superfície de separação entre um meio, entre dois meios, e passa para o outro meio. Nessa mudança de meio, ela muda a sua orientação. Consequentemente, como as propriedades do meio são diferentes, a sua velocidade também é diferente, e a gente viu a relação entre estes dois ângulos, né, pela lei de Snell. Sempre que eu multiplico o índice de refração pelo seno do ângulo que aquele raio de onda faz com a normal, ele dá o mesmo resultado. Então eu posso comparar este produto do número de refração pelo seno do ângulo com qualquer outro meio, né? De um meio com qualquer outro, pois este produto vai ser sempre igual. E hoje a gente vai dar sequência falando de outros fenômenos, né? Outro fenômeno apresentado pelas ondas é a difração. O que é a difração? A difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos, certo? Então é por isso que eu consigo ouvir alguém fora de um ambiente. Eu estou aqui no meu quarto e eu consigo ouvir, né, sons, né, pegando como exemplo aqui a onda sonora, né? Eu consigo ouvir sons provenientes do meio externo ao quarto, né? Porque isso acontece, mesmo as portas estando fechadas, né? Isso acontece por essa capacidade da onda de contornar obstáculos. Então aquele som que é proveniente do externo ao meu quarto está passando ali pelas pequenas brechas que tem, né, no meu quarto. É possível isolar, né, como o pessoal aí que gosta de música deve saber, né, que é possível criar um ambiente que faça um isolamento acústico, fazendo com que este efeito seja aí minimizado, não deixe passar o som de um ambiente para outro, certo? Mas este efeito de contornar o obstáculo a gente chama de difração, certo? Então é por isso que a gente consegue se comunicar com alguém que está do outro lado de um muro, né? Como no exemplo ilustrado aqui. É devido a essa capacidade da onda de contornar o obstáculo, certo? Entendido aí, pessoal, o que é difração? Dúvidas? Ainda não, Cris. Pronto. Será que a difração ela vai ocorrer independente da onda, em qualquer caso? A luz também, ela vai conseguir, né, difratar nos objetos que eu tenha familiaridade no meu cotidiano, não? A luz vai difratar ao incidir sobre um copo, sobre um livro, ou sobre um objeto que a gente está visualizando agora no momento, como o som consegue fazer, né? Ele, tipo assim, o som também sofre de difração? Sim, é como o exemplo que eu disse, é por isso que eu consigo ouvir quem está fora do meu quarto, mesmo as portas estando fechadas, não? O som está conseguindo ali passar pelas barreiras que estão à sua frente. Então é a difração. Para este fenômeno ocorrer, pessoal, esses objetos, essas barreiras que tem à frente da onda, ela tem que ser da mesma ordem, né,
tem que ser próxima do seu comprimento de onda, certo? Então, por que a gente observa isso muito com o som? Porque o som ele tem comprimento de onda da ordem de metros, né? A sua onda, se eu for medir lá o comprimento de um ciclo completo, ela tem na faixa de metros. Então é da mesma ordem dos objetos que a gente visualiza, né, no nosso cotidiano. Já a luz, eu não vou conseguir ver a luz difratada, né, corriqueiramente como eu observo com o som, porque a luz, o comprimento de um ciclo de onda da luz é da ordem de nanômetros. É como se eu pegasse 1 metro e dividisse por 100 milhões de partes, né? 10 elevado a 9. Certo? Então a gente não consegue observar a difração com a luz, mas quando a luz incide em objetos que tenham essa ordem, né, de grandezas, como uma molécula, né, algo na ordem de nanômetro, ela também difrata, ela também contorna esses obstáculos. Certo? Então aqui tem uma figurinha ilustrando, né? A onda vai bater neste objeto e vai contornar, passando essa barreira, né? Vencendo essa barreira. Então pode ser objetos ou pode ser fendas, né? Pequenos espaços onde essa onda vai conseguir passar por este obstáculo. Certo? Então o tamanho deste objeto ele tem que ser próximo ao comprimento de onda da onda que está incidindo ali para este objeto, para este fenômeno ser observado. Certo? Então, o tamanho desses objetos ou destes orifícios tem que ter a mesma ordem de grandezas do seu comprimento de onda. Aqui só uma ilustração, né? Se aqui fosse uma onda de água, assim, né? Tem ondas aqui de água chegando e eu tenho dois orifícios, né? Duas fendas. Então a onda consegue passar por essas fendas, tá? É isso que a gente chama de difração. Alguma dúvida até aqui? Cris, eu não entendi muito bem a interferência. Não, interferência eu ainda vou explicar. Difração, essa capacidade de contornar obstáculos, não? Tem alguma dúvida? Não, na difração não. Pronto, então vamos para o próximo fenômeno, não? O próximo fenômeno se chama de interferência. O que é interferência, né? Quando eu tenho duas ou mais ondas, essas ondas elas se deslocam pelo espaço, né? Como a gente definiu, onda é uma perturbação que se propaga pelo espaço. Então, quando eu tenho duas fontes de ondas ou mais, essas ondas elas vão se encontrar em algum momento. E neste instante de encontro, essas ondas elas podem se intensificar, tá? Elas se unem ali, né, aquela energia em determinado ponto, intensificando a propriedade da onda, ou elas podem uma destruir a outra, certo? Então, isso é o que a gente chama de interferência. No encontro de duas ondas, essa onda ela vai intensificar suas propriedades, ou uma vai destruir a outra, certo? Então, existe a interferência construtiva, quando elas se somam. Observem aí que ela tem a mesma orientação, né? A mesma fase. Estes dois picos de ondas que estão na simulação, eles estão na mesma orientação, né? Os dois estão para cima aí dessa reta, acima da reta, com a mesma orientação. Então eu vou ter aí uma interferência construtiva, quando essas ondas estão na mesma fase, né? Fase que eu digo é orientação. As duas estão acima aí orientada acima da reta. Então elas vão se somar quando se encontrarem em um determinado ponto do espaço. Mas eu posso ter interferência destrutivas.
eu tenho duas ondas com orientações diferentes, né? Fora de fase, que a gente chama. Uma está orientada para cima e a outra está com a orientação oposta, para baixo, né? Então, o que é que acontece quando elas se encontram em determinado ponto do espaço? Uma vai tender a anular a outra. Então, a gente chama isso de interferência construtiva, certo? Só interferência construtiva quando há intensificação, elas se somam em determinado ponto do espaço, e a destrutiva quando uma cancela a outra em determinada região do espaço por estar fora de fase. Isso daqui, pessoal, tem bastante aplicação no nosso cotidiano. Então, quando você está ouvindo lá uma rádio AM, FM, não? Ao mudar de uma estação para outra, a gente vê entre essas faixas algumas interferências, porque a rádio, uma rádio oficial, ela tem que ser registrada, né, pessoal? Então, eu vou abrir uma rádio, ela tem que passar informações em determinada frequência. Só que existe muitas rádios ilegais, né, piratas. Ela escolhe uma frequência qualquer para transmitir as suas informações. Só que essa frequência escolhida pode ser próximo de uma frequência de uma rádio legal, registrada, né? Então, o que acontece? Uma vai interferir na outra. Se essas frequências forem próximas, uma vai querer assumir o lugar da outra, né? Tem duas informações ali querendo ser passadas com a mesma frequência. Então, isso é um exemplo de interferência. Quem aqui já teve a oportunidade de voar, né, de fazer uma viagem por vias aéreas, né, sabe que quando a gente começa a entrar em voo, né, começa a decolar, eles pedem para colocar o telefone em modo avião, desligar os eletrônicos ou desligar o celular, né? Porque as informações que eles recebem do controle, né, são próximas às informações que são transmitidas via celulares, internet. Então, para não ter interferência, é feito este pedido para desligar os eletrônicos e colocar os celulares em modo avião, né? Para o celular não ter essa recepção nem transmitir dados naquelas frequências próximas ao que os aviões usam para se comunicar. Tipo, eu não consegui fazer uma desassociação da interferência destrutiva. Para mim, quando eu estou vendo aqui as figuras, para mim elas são a mesma coisa. Você pode explicar de novo? Ó, interferência construtiva, tu olha que no ponto de encontro essas ondas se somam. Então aumenta a intensidade, né? Ah, tá. Na destrutivas, ó, uma tem orientação e a outra tem orientação oposta. Então, no momento de encontro, elas vão se anular ou diminuir a intensidade da outra. Tá, a minha dúvida foi porque eu achei que quando elas fossem se encontrar, eu achava que elas estavam, tipo, se ligando de novo. Elas se somam ou uma subtrai a intensidade da outra, certo? Na construtiva, elas vão somar. Na destrutiva, elas vão se anular. Entendi. Mas na destrutiva, para elas anularem, elas precisam ter a mesma frequência? Isso, elas têm que ter frequências próximas e mesma intensidade, não? A intensidade da primeira onda tem que ser a mesma da segunda. Certo? Porque senão ela pode, ao invés de uma anular a outra, só diminuir a intensidade. Eu vou mostrar uma ilustração para Vamos vocês. usar parte da outra onda e o que passa continua, né? Exatamente, pessoal. Isso ocorre só no momento de encontro, certo? A onda ela vai continuar o seu movimento, ela vai continuar a sua propagação. Então, depois deste encontro,
né? As ondas continuam mantendo as suas mesmas propriedades, certo? Este fenômeno ele vai acontecer, ele vai ser observado, né, num ponto de encontro. Após o encontro, você vê tanto na interferência construtiva como na destrutiva, que elas seguem seu trajeto, né, mantendo as suas propriedades anteriores ao momento de encontro. Só mostrar para vocês uma simulação, né, para a gente ver mais na prática. Por exemplo, pessoal, com o som, a gente pode observar isso com o som no nosso dia a dia. Se eu estou num ambiente com duas fontes sonoras ali competindo, né? À medida que você anda pelo ambiente, você pode observar este fenômeno de interferência, certo? Então aqui eu tenho uma fonte sonora, né? Vou ligar aqui. Consegue ouvir aí o áudio? Diminuir aqui que é um pouquinho chato. Pronto, tem uma fonte ali sonora e eu vou colocar duas fontes sonoras. Observe aqui que à medida que eu vou me deslocando no ambiente, eu não vejo mudança, né, no som. Eu tenho uma única fonte. Então eu estou lá, eu coloquei um paredão lá no meu quarto, só com uma fonte tocando. Eu caminho pelo quarto e não observo nenhuma interferência. Mas eu vou colocar agora duas fontes. Observe que quando uma onda encontra a outra, eu tenho regiões de interferência construtiva, certo? São essas linhas, esses quadradozinhos aqui, branco e preto, né? Elas estão se somando, certo? Ela intensificou aqui as suas cristas e os seus vales, né? Ela aumentou a intensidade. Mas se você observar essa figura, eu tenho certas linhas aqui. Vocês conseguem ver? Não sei se vocês conseguem ver aí. Então, tipo, é por isso quando você bota assim duas músicas tocando, né? Aí meio que você, às vezes, escuta uma, mas aí depois você escuta a outra e tá tipo, se anulando, né? O som delas. Isso, se elas estiverem fora de fase, você pode ficar ouvindo uma hora ela forte, né, intensa, e outro instante ela fraca à medida que você se desloca no ambiente. Pronto, então eu vou colocar este bonequinho aqui só para ouvir nessa região que não tem interferência, né? Aqui eu tenho uma região que está interferindo, né? Essa figura que está sendo essas faixas aqui, tipo um leque, né? Tem regiões de interferência construtiva, que a intensidade vai ser maior. Só que de um leque para outro eu tenho tipo uma faixa, uma linhazinha aqui em branco que simboliza a interferência destrutiva. A onda deixa sua intensidade reduzida aqui nessa região. Então eu vou colocar o áudio. Quando eu ando aqui pelo ambiente, eu vejo que tem mudança no som. Bom, neste ponto aqui o som a intensidade está bem mais reduzida. Eu estou numa linha, né, de interferência destrutiva e eu vou colocar ele agora na interferência construtiva. O som se intensificou. Destrutiva, construtiva. Então isso daqui é possível uma onda anular totalmente a outra, né? Como já esqueci quem falou, né? Se ela tiver a mesma intensidade, estiver totalmente numa fase oposta, no momento de encontro, uma onda vai anular a outra. Então eu deixaria de ouvir completamente aqui o som. Teve uma questão do Enem, que inclusive está na lista, né? Que alguns fones de ouvido, pessoal, eles emitem uma onda do próprio fone para eliminar ruídos que chegam, né, da parte externa, certo? Usando este princípio aqui de interferência.
o aparelho vai emitir uma onda para anular as que estão chegando como ruído do meio externo. Ficou claro aí a definição de interferência? Ficou, Cris. Mas a impressão mesmo, a gente vai ter que fazer tipo, algum cálculo disso aí depois, dessas coisas. Vai, em refração e difração tem esses cálculos aqui, né, para encontrar o ângulo. Agora, esses fenômenos que eu estou falando hoje é mais conceito mesmo. Vocês têm que saber diferenciar, né, esses fenômenos, que são bastante cobrados. Pessoal. Só na prova da UESC e do Enem, né, na última edição, foram 4 questões abordando esses conceitos. 4 questões não é pouca coisa, né? Pronto, o próximo fenômeno chama de polarização. Certo? O pessoal da PAV já deve ter se deparado com isso nas disciplinas práticas, né? Com o Sávio. Então, o que é polarização? Uma onda transversal, né? A gente viu que ela oscila perpendicular à direção de propagação. Então, quando eu gero uma corda numa onda, eu tenho que movimentar ela na vertical para a onda se propagar na horizontal, certo? Então, eu posso ter uma fonte ali emanando ondas em várias direções, como no caso a luz, né, pessoal? A luz ela tem várias cores ali para formar essa luz branca que a gente está imerso no dia a dia, né? São várias cores, a união de todas essas cores, né, forma a luz branca. Então, há certas ocasiões em que isso pode acarretar em alguns problemas, como por exemplo quando eu estou usando uma câmera fotográfica sem lentes polarizadoras, né? Eu estou recebendo fontes de luz em várias direções. E como é a luz que forma a imagem, a gente vai ver na sequência, né, quando estiver estudando óptica, como é a luz que forma a imagem, quando eu recebo fontes de luz de várias direções, eu posso ter efeitos indesejados, né, como sombras, como miragens. Então, o que é o polarizador? Né? O que é esse efeito de polarização? Eu vou filtrar uma direção, né, preferencial para aquela para determinada fonte de onda, né? Eu estou falando luz porque com a luz que a gente observa com mais frequência esse fenômeno, mas não esqueça que eu estou falando de ondas em geral, certo? Então, só que neste caso a onda tem que ser transversal. A direção de oscilação tem que ser perpendicular de propagação, né, pessoal? Porque uma onda longitudinal, a direção já vai ser a mesma da propagação. Então, este fenômeno ele é exclusivo de ondas transversais, que tem uma direção diferente da propagação, né? No caso da corda, eu estou fazendo ela vibrar na vertical, enquanto a onda caminha na horizontal. Então, é uma onda transversal. Então, o polarizador ele vai selecionar um plano daquelas ondas. Eu tenho várias ondas chegando e o polarizador ele vai passar, não é só uma direção que eu estou selecionando, né? Um plano de onda que eu estou selecionando. Como no caso aqui, eu tenho uma fonte de luz que não está polarizada, né? Como se fosse aqui uma lâmpada acesa. Ela vai emitir ondas em todas as direções. O polarizador ele vai pegar uma única direção, um único plano para aquela onda e vai deixar passar. Certo? No caso de câmeras, né, uma lente polarizada, ela vai formar uma imagem muito
mais nítida, né? Já que eu não tenho interferência de outras fontes, né? Eu vou selecionar uma única direção. Pronto, então aqui no exemplo, eu estou deixando passar só a direção vertical, né? Que está simbolizado por essas gradezinhas, então só vai passar a luz neste plano, né? Só no plano vertical. Pronto. Então eu selecionei uma única direção, um único plano para aquela onda. Aqui eu tenho outro polarizador, e observe que este polarizador ele vai deixar passar a onda só na horizontal. Então, como esse primeiro polarizador deixou passar só ondas na vertical, no segundo não vai passar mais nada, porque eu não tenho mais nenhuma fonte na horizontal, nenhuma onda na horizontal. Outro exemplo, pessoal, o vidro fumê, né? O vidro fumê do carro. Ou quando a gente coloca na janela, é um polarizador. Ele deixa passar ondas em determinada direção. Quando essa onda volta, né? Se tá entrando, né? Eu consigo ver o que está do lado de fora, que é a luz que chega, que possibilita eu ver alguma coisa. Como ela não consegue sair, quando ela vai sair ela tem outra orientação, então não sai luz de dentro do carro. Então quem está fora do carro não consegue ver quem está dentro, devido àquela película ser um polarizador. Quem usa óculos escuros aqui, né, vê que quando a gente coloca o óculos, a visão que a gente tem das coisas é completamente diferente. A gente tem uma maior nitidez, e a gente sente um conforto maior ao colocar o óculos escuros, né? Porque você deixa de receber ondas em todas as direções, né? Seleciona só uma direção preferencial para passar pelo aquele polarizador, né? Então óculos escuros é outro exemplo. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Então, aqui é mais uma ilustraçãozinha, né? Ó, observe, eu tenho dois polarizadores aqui. Um que está deixando passar só... aqui está na direção dessa onda simbolizada por azul, né, na vertical. E aqui outro polarizador que está deixando passar outra orientação, né? Eu tenho aqui outra onda sendo filtrada, certo? E aqui o efeito que eu falei, né, pessoal? Sem o polarizador, estou recebendo luz aqui, vindo de várias direções. Né? No caso da câmera, né? A luz do sol está batendo no objeto, está sofrendo aqueles efeitos de refração, reflexão. Então, essa onda que chega na lente da câmera, sem o polarizador, ela está vindo de várias direções. Com o polarizador, eu estou selecionando, estou filtrando essas várias direções e selecionando umas que sejam preferencial, né? Tenha determinada orientação. Então isso retira aqueles efeitos indesejados, né? Causados pelas várias fontes de luz. Dúvidas? Pessoal da PAV, já viram isso, né? Vocês da PAV? Já. Na prática, né? Sim. Então, vamos para o próximo efeito. Próximo fenômeno, pessoal, chama de ressonância. Certo? Quando a gente estudou temperatura no ano passado, a gente viu que tudo que existe na natureza é formado de átomos, moléculas, né? Então tudo que existe na natureza é um gigantesco quebra-cabeça ali, formado de átomos e moléculas. E a gente viu que estes átomos e moléculas, eles não são estáticos, não são parados, certo? Eles não estão ali em completo repouso. Então, mesmo uma pedra que eu observo,
aquela pedra em nível microscópico, seus átomos estão em movimento, estão vibrando, certo? Então, tudo que existe na natureza, eles têm uma frequência natural de vibração. Então, você tem frequências naturais de vibração, um copo tem frequência natural de vibração, uma pedra e tudo que existe na natureza. O que que acontece quando este corpo ele recebe uma frequência de vibração, né, que corresponde a uma dessas frequências de vibrações naturais do próprio corpo? Então, este corpo vai absorver a energia dessa onda externa, né, que está chegando até ele, já que ela está vibrando na mesma frequência, né, daquele material, e ele vai vibrar com uma maior intensidade, né, já que ele tem essa frequência natural e eu estou reforçando com a onda que está vibrando na sua frequência natural. Então, qual é a consequência disso? Aquele objeto ele vai perder a sua estabilidade. Então ele vai sofrer alguns efeitos. Por exemplo, ele pode quebrar, trincar, né? Porque ele está ganhando este reforço de uma onda externa que está vibrando na sua frequência natural. Certo? Então, como se eu pegar um objeto, ele tem uma estabilidade ali, né? Quando eu coloco uma energia externa para fazer com que aquele objeto vibre na sua frequência natural, aquelas ligações vão acabar sendo desfeitas, não? Então, o objeto vai sofrer aí com este efeito que a gente chama de ressonância. Certo? Então, a ressonância ocorre quando uma frequência, uma onda externa tem a mesma frequência de uma das vibrações naturais do material, né? E este material vai começar a vibrar, vai começar a oscilar ao receber essa onda externa. Então é por isso, pessoal, que tem aquelas brincadeiras de tentar quebrar uma taça de vinho emitindo, né, algum som, né, com a sua potência vocal, né? Certo? Então isso ocorre porque a frequência que aquele som está emitindo, né, o cara só vai conseguir quebrar a taça se a sua frequência, a frequência que ele está emitindo com a voz, se aproximar da frequência natural daquele objeto. Mas se ele conseguir fazer isso, aquele objeto vai começar a vibrar na frequência dessa onda que está chegando nele, e a taça de vinho vai lá e quebra, né? Quando eu falei no nome deste fenômeno, vocês devem ter pensado aí no exame de ressonância magnética que a gente faz, né? Que os médicos usam para identificar se tem alguma anomalia em determinado órgão do corpo. Então é justamente emitindo ondas. Essas ondas têm a frequência natural daquele tecido que vai ser investigado, né? O cérebro, o fígado, ou outro tecido. E eles conseguem fazer uma espécie de mapa, né? De desenho daquele órgão. Então, se tem algo vibrando fora daquilo que é normal, isso vai aparecer no desenho, certo? Então, se tem um tumor ali no determinado órgão, né, que não está vibrando na frequência daquela onda que está sendo jogada, né, pelo equipamento, aquilo ali vai aparecer como uma anomalia, como algo não natural. Aí vamos investigar do que se trata, certo? Então é esse fenômeno de ressonância que é feito por campos magnéticos, né? Ressonância magnética. Diz aqui, tipo assim, sem ser as ondas dos infravermelhos, tem algumas ondas que fazem mal a gente, assim? Tipo, diretamente, na verdade. Tem sim, tem ondas que são prejudiciais, né? A gente vai ver que toda onda ela tem uma energia, né? Aliás, a definição de onda é essa transferência de energia no espaço, né? Como a gente viu no início. Então, quanto maior a frequência da onda,
a gente viu que o menor é o seu comprimento, certo? O comprimento da onda. Então, o que acontece com ondas que têm altas energias, pessoal? Quanto maior a energia, menor o comprimento de onda, então maior o poder dela de penetrar na nossa pele, certo? Então essa energia, ao longo do tempo, ela pode se tornar nociva. Então, ultravioleta, né? A gente usa constantemente filtro solar para evitar a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela tem um poder maior de penetração na sua pele, né? Então, se você não usar o filtro, né? O filtro ele serve para o quê? Para evitar esse efeito de penetração, né? A luz bate no filtro solar e é refletida, volta para o meio ambiente, né? Sofre a reflexão. Então ela evita que essa onda ultravioleta fique penetrando na nossa pele, porque com o decorrer do tempo, isso pode danificar as células, né? Causando câncer de pele, né? Futuramente. Então quanto maior a energia da onda, mais poder ela tem de penetrar na sua pele e, consequentemente, ser mais danosa ao nosso corpo, né? Por isso que um técnico em raio-x, em radiologia, como ele vai estar trabalhando com isso constantemente, ele precisa se proteger dessas ondas. Então, quem já fez aqui raio-x para ver se tinha algum osso quebrado e tal, viu que ele deixa a gente exposto lá, né, no raio-x, e se esconde dentro de uma cabine de chumbo, né? O chumbo vai fazer com que essas ondas não penetrem, não passem pelo chumbo, certo? Então o radiologista ele fica protegido lá, enquanto a gente que vai esporadicamente fazer um raio-x vai receber aquela radiação, né? Não vai fazer mal a gente, porque a gente vai uma vez ou outra na vida tirar um raio-x. Mas o radiologista ele tem que se proteger, senão ele ao longo do tempo vai desenvolver câncer, né? Aquela radiação vai ser prejudicial a ele. Certo? Então, essas ondas elas podem causar dano sim, conforme a intensidade. Conforme a energia da onda, né? Aqui uma simulação, pessoal, é um efeito de ressonância, né? Essa ponte ela é bastante famosa, a ponte de Tacoma, né? Ela foi construída, né? E o vento naquela região ele tinha uma frequência de vibração próxima do material que foi construído a ponte. Então, como consequência disso, aquela ponte começou a vibrar, certo? Começou a vibrar na mesma frequência do vento. E ela não resistiu, né, pessoal? Se você ver, tem alguns vídeos que mostram o momento em que essa ponte desmoronou, né? Se você colocar lá no YouTube, ponte de Tacoma, você consegue achar facilmente este vídeo. Certo? Então, este efeito de ressonância ele tem que ser bastante observado em construções, né? Um estádio de futebol, se as pessoas começarem a pisar com determinada frequência, se essa frequência se aproximar da frequência natural de vibração daquela construção, a arquibancada ali pode desmoronar. Certo? Então, é algo a ser pensado também quando a gente vai construir. Se alguém for engenheiro ali, ele tem que observar esses fenômenos, sabe? De ressonância. Então é legal, né? A ponte aí começa a agir como se fosse uma corda, né? Desenhando aí a onda que corresponde à frequência de vibração do vento naquela região. Cris, Oi. não tem aquele exame que é ressonância magnética, né? Isso. Eu acabei de comentar, Pois né? é. Aham. Nele, as ondas não são naturais, mas como é que eles fazem aquelas ondas?
A gente sei vai se a ver minha quando chegar em pergunta- eletromagnetismo que existem campos elétricos e campos magnéticos, né? E um gera o outro. Um campo elétrico pode gerar um campo magnético e um campo magnético oscilando no tempo pode gerar um campo elétrico. Então aquelas máquinas elas têm ímãs, né? Esses ímãs emitem campo magnético. E é essas ondas eletromagnéticas que vai ser jogada no corpo do paciente, né? E o nosso corpo ele tem hidrogênios, né? Tem materiais que vai ter a frequência natural de vibração daquelas ondas que são jogadas, e é assim que eles conseguem fazer esses mapas de ressonância. Às vezes é preciso inserir um líquido que reaja com essas ondas, né, que eles chamam de contraste. Então ele injeta um líquido lá naquela região, né, nos vasos do cérebro, por exemplo, e este líquido que vai reagir com a onda que é jogada, formando aí os desenhos que ele quer do órgão, né, para estudar o órgão. Obrigada. Mas essas ondas artificiais, elas são geradas assim, né, fazendo com que campos magnéticos oscilem no tempo, ou o campo elétrico oscile no tempo para gerar, um gera o outro, né? Por isso que uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar, né? São campos elétricos e campos magnéticos que vão oscilando e um vai transferindo a energia para o outro, possibilitando aí o deslocamento mesmo no vácuo, né? Na ausência de matéria. Mais alguma pergunta, pessoal? Pronto, ressonância entendida, né? Vamos para o último, que é o último fenômeno, que é o efeito Doppler. Você já deve ter observado, pessoal, que quando a ambulância se aproxima da gente, a gente escuta o som bem forte, né? Bem intenso. E assim que ela passa por a gente, começa a se afastar, aquele som muda de uma maneira drástica, né? Ela é como se fosse outra fonte sonora. Então isso é o efeito Doppler na prática, né? Se você não observou, quando a ambulância se aproximar de você, preste atenção, né, neste fenômeno. Quando ela está se aproximando, o som é bem intenso, bem forte. E assim que ela passa para você, o som cai bruscamente. Então a intensidade é reduzida bruscamente. Então isso é o efeito Doppler. Por que isso acontece, né? A gente pode ter a fonte em repouso, né, emitindo ondas ali com uma certa regularidade, né, sem mudar o seu comprimento de onda, a sua frequência. Mas essa fonte ela pode estar em movimento. Como no caso da ambulância, essa fonte ela não fica parada ali, ela se desloca na velocidade do automóvel, certo? Então eu acabo tendo aí dois deslocamentos. Um deslocamento da própria onda sonora no meio, né? A gente viu que é de 340 metros por segundo, o som se propaga no ar. Só que essa fonte ela não fica paradinha lá, ela tem também uma velocidade, que é a velocidade do veículo, certo? Então, deixa eu ver se consigo aqui a caneta. Neste caso aqui, quando a ambulância está se aproximando do sujeito, o som também está se aproximando, a onda sonora também está se aproximando. E o veículo, né, que está com a fonte também está se aproximando do sujeito. Então eu tenho uma velocidade da fonte e uma velocidade da onda, que é o som no caso.
no caso do exemplo, né, pessoal? Então, qual é a consequência disso? A onda vai chegar até o sujeito com um comprimento de onda menor do que o real, certo? Porque eu vou ter também, eu vou estar ganhando aqui uma aproximação também da fonte, certo? Então ela vai ter uma frequência alta, né? Vai se repetir com mais frequência. E a gente vai ver que quando a frequência é alta, o som é mais agudo. Quando a frequência é baixa, o som é mais grave. Então é por isso que a gente tem a sensação de que o som muda no momento que a ambulância passa pelo observador. Vamos olhar para o outro lado, né? Para quem já... Eu sou este sujeito B, né? Estou analisando a onda chegando, eu vejo que tem uma velocidade relativa diferente. No outro lado da fonte, para quem a ambulância já passou por ele, né? No caso do sujeito A aqui, a fonte já passou pelo sujeito. Observe que a fonte ela está se movimentando para a direita, né? Que é a ambulância, e o som está chegando em sentido contrário, né? Ele está chegando da direita para a esquerda. Eles têm direções opostas, pessoal. Então isso é como se causasse um atraso na recepção daquele sinal, né? Então a onda ela vai chegar com a frequência reduzida, o tempo vai ser maior para a onda sonora chegar no observador. Como consequência eu vou ter um comprimento de onda maior, né? Então é por isso que eu tenho essa sensação diferente de quando a fonte está se aproximando e de quando a fonte está se afastando do sujeito. Este é o efeito Doppler, certo? É essa sensação aparente na frequência da onda devido ao movimento devido a essa onda estar em movimento, né? A fonte dessa onda está em movimento. Isso acontece só com o som? Não, pessoal, isso acontece também com a luz, né? Eu usei o som aqui só como exemplo, que a gente pode observar quando uma ambulância estiver passando por você aí. Você para tudo que está fazendo isso e contempla, né, este fenômeno. Pessoal, quando quem estiver fazendo barulho aí, calar, que o professor de física disse para observar o fenômeno do efeito Doppler, certo? Observe que é bastante legal. Aqui tem só uma animação para mostrar este efeito, né? Uma ilustração. Quando ele está parado, a onda sai em todas as direções regular, né? O mesmo comprimento de onda, mesma frequência. Mas quando ele está em movimento, a parte que está à frente tem uma frequência maior, a que está atrás tem uma frequência menor, né? A repetição dessa onda é diferente. Então é por isso que eu tenho essa sensação de uma frequência aparente quando está se aproximando, mais intensa, e uma frequência reduzida ao objeto se afastar do observador. Então com esse como se o som ficasse no ar, né? Oi? Como ela tivesse um atraso, né? Quando está se afastando e tivesse um ganho, né, quando está se aproximando. Então, como é que os astrônomos conseguem dizer se um objeto celeste, né, está se aproximando ou se afastando da Terra? Quando ele está se aproximando, pessoal, ele emite uma frequência com determinada energia, né? No caso, como a gente observa com luz, né? Com uma determinada cor. Quando ele está se afastando, a cor é diferente, não?
Então, é possível determinar se um objeto está se aproximando ou se afastando da Terra, observando o efeito Doppler, este efeito dessa frequência aparente. Vou ver se eu estou passando. Não, né? Dúvidas, pessoal, aqui? Não, Cris. Então, este efeito Doppler, ele tem uma expressãozinha para a gente descobrir essa frequência, né? Mas eu não vou explorar agora, né? Quando a gente estudar a acústica, que a gente vai determinar essa frequência real e a frequência aparente, né? Mas por enquanto eu quero que vocês se atenham ao significado mesmo do conceito e a saber, né, deduzir ele na prática, né? Reconhecer ele na prática. Pronto, pessoal, por hoje era isso. A segunda lista não vai ter conta, certo? É só essa parte de conceito. Tem uma questão lá que caiu na UES, né? Que ela pode lhe induzir a fazer conta, mas não precisa. Se você se ligar no conceito, você vai ver que tem só uma possibilidade, então não precisa nem fazer conta para achar o item correto. Era isso por hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, aproveite aí os minutinhos que faltam. Pessoal, a frequência, pessoal. Que marcar? Multipave está com uma frequência muito alta. Chame os colegas lá para assistir aulas. Eu estava com a minha câmera desligada. Mais alguma dúvida? Não? Não, Cris. Quando que a gente vai saber que o tamanho da onda está normal? Pronto, você tem que fazer medida nos dois lados da fonte, não? Se não houver mudança, você pegar dois pontos ali da fonte, se não tiver mudança nos parâmetros de comprimento de onda e frequência, é porque a fonte está em repouso. Então ela está emitindo ondas, né, com as suas propriedades invariáveis, né? Com o deslocamento, o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência. Se tem diferença nesses parâmetros, é porque a fonte está em movimento. Como mede a frequência natural? Todo material, Pedro, se você for olhar a nível atômico, né, essa frequência natural vai depender dos elementos que está constituindo o objeto, né, se ele tem ali, sei lá, ferro, carbono, então vai depender destes elementos que compõem o objeto e do tipo de ligações que ele está fazendo, né? Tem ligações simples, dupla, tripla. Então todo material ele vai ter frequências naturais únicas, né? Que vai depender destes parâmetros, né? Os elementos químicos que compõem o material, o tipo de ligação que ele está fazendo, né? E como ele está organizado, né, para constituir aquela matéria, porque eu posso ter mesmo material gerando diferentes formas da matéria, como o carbono, né? Eu posso ter ele em forma de carvão, posso ter o diamante, que é também deriva do carbono, né? Mas estão em condições diferentes. Então tudo isso é observado para determinar essa frequência natural do material.
Pedro aqui fez uma pergunta interessante. Então, é impossível ficar em inércia, tipo 100% em repouso, não? Isso, existe uma impossibilidade física que é atingir 0 Kelvin, né? Que é a temperatura absoluta. Então, se fosse possível chegar a 0 Kelvin, seria possível esse estado de 100% repouso. Mas a impossibilidade de chegar a 0 Kelvin, até agora não teve nada que direcionasse, né, que afirmasse essa possibilidade. Então, tudo que existe na natureza tem aí uma energia mínima, não? Então, não vai estar 100% parado, 100% em repouso. Luiz, até mesmo aqueles objetos que compõem a natureza, que tipo nulo, tanto de energia positiva quanto de energia negativa, a mesma quantidade, ficam tipo zerado de energia. Até esses tipos ficam longe de ficar 100% parado. Está falando de matéria e antimatéria, né? Mais ou menos isso mesmo. Tudo que existe na natureza tem uma energia mínima. Então, nada está 100% em repouso. É 100% estático, né? Então é isso, pessoal. Já passei uns 2 minutinhos do tempo de vocês. Boa aula aí na sequência. Até a próxima semana. Não esqueçam da listazinha que está disponível já no sala de aula. Tchau, Cris. Tchau, tchau.